Vamos lá, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre inequação do primeiro grau. Uma coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: o que é importante em inequação do primeiro grau? Eu, sinceramente, fico impressionado como alguns alunos, eles insistem em querer estudar coisas mirabolantes. Olha, eu vou conversar aqui uma historinha com vocês para você entender o que é que eu quero dizer. Bom, se você vai para uma competição de natação, né, eu geralmente conto isso para os meus alunos, e essa competição tem um estilo específico, por exemplo, nado peito, é uma competição de nado peito, e você insiste em ficar treinando nado costa, não, porque nado costa é mais difícil, não, porque eu gosto de treinar nado costa, não, porque eu tenho que estudar, não, eu tenho que treinar nado costa. Olha, você com certeza não vai competir de igual para igual, porque algumas características, por exemplo, respiração, resistência, você está desenvolvendo, mas o principal você não está desenvolvendo, que é a velocidade, que é a destreza em nado peito. Se você quer competir de igual para igual, se você quer chegar lá no primeiro lugar, você tem que treinar o que você vai competir. Aí o povo me pergunta, professor, mas na equação eu tenho que estudar o quê? Você tem que estudar o essencial, você tem que estudar o que cai no Enem. Para que perder tempo com coisas mirabolantes em equações que não vão cair no Enem? Então, eu selecionei aqui o que vai cair no Enem, eu selecionei para vocês aqui o que tem caído no Enem, eu selecionei para vocês o que vocês precisam saber para resolver as questões de equação do Enem. E eu não quero que vocês percam o tempo precioso de vocês com coisas que não caem no Enem. Portanto, pessoal, é muito importante que você foque nisso que eu vou te mostrar, é muito importante que você saiba que isso daqui é o que é importante para o Enem, para que você não jogue fora, para que você não desperdice o seu tempo que é tão precioso com coisas que não caem no Enem. Então, vem cá que eu vou te mostrar bem direitinho aqui na tela o que cai de inequação do primeiro grau no Enem, perfeito? Então, vem para esse exemplo aqui que eu comento bem direitinho com vocês. Então, olha só, a primeira situação que a gente vai analisar aqui em relação à inequação do primeiro grau é você entender que normalmente no Enem, o que é que ele faz? Ele traz para você traz um comparativo de duas situações em que cada situação você tem uma função do primeiro grau. Eu coloquei aqui dois planos celulares, o plano A, certo? E um plano B. O plano A, ele tem um custo fixo de R$ 35, quer você use, quer você não use, quer você faça, quer você não faça, você vai pagar R$ 35, e coloquei aqui um adicional de 50 centavos por minuto de que você utilizar, tá certo? E no plano B, eu coloquei aqui um custo fixo de R$ 20 e um custo adicional por minuto de 80 centavos. Veja o seguinte, toda função do primeiro grau, ela é do formato y igual a ax mais b. Lembrando, pessoal, que b é o valor fixo ou o valor inicial e que a é o valor que a gente chama de taxa de variação ou aquele valor que vai aumentando a cada unidade que a gente mexer no x. Perfeito? Então, se a gente for associar esse formato da função do primeiro grau com o que a gente viu aqui em cada plano, nós vamos chegar a duas funções de primeiro grau. A primeira é o valor que vai ser pago em A, que é 0,5x mais 35, veja, 50 centavos por minuto mais R$ 35 fixo, tá certo? E a gente tem aqui uma função também do primeiro grau para o B. Então, 0,8x mais 20, 80 centavos a cada minuto mais R$ 20 fixo, tá certo? Então, nós temos aqui duas funções do primeiro grau. O que é que o Enem faz? Normalmente o Enem pergunta quando é mais vantajoso utilizar uma ou quando é mais vantajoso utilizar a outra. Como essa função que a gente montou aqui, essas duas funções que a gente montou aqui, elas dizem respeito ao valor a ser pago em reais, e eu estou falando de valor. Valor, então, quanto maior o valor, teoricamente, menos vantajoso é para a pessoa que está utilizando, porque a pessoa quer pagar menos, perfeito? Aí eu tentei aqui desenhar para vocês esses dois gráficos. Então, vamos lá. O azulzinho, a gente sabe que o lugar onde ele toca o eixo Y é no B, então ele vai tocar no 35, então aqui está 35, tá certo? No azulzinho. Ele começa em 35 e ele vai crescendo aqui o azulzinho, a reta azulzinha, perfeito? O vermelhinho, ele toca no eixo Y no número 20, ó, tá aqui o número 20, ele toca no 20 e ele vai crescendo.
Perceba uma coisa, a taxa de variação, que é o A da função, a taxa de variação do azul é 0,5 e a taxa de variação do vermelho é 0,8. Isso quer dizer que 0,8 cresce mais, é mais inclinado para cima, então está mais inclinado aqui para cima. Ele começa de mais embaixo, porém ele está mais inclinado para cima porque sua taxa de variação 0,8 é maior do que a taxa de variação 0,5. Isso vai fazer com que o vermelhinho cruze o azul em algum momento. Esse momento aqui é um momento importante para a gente. Um momento de cruzamento, um momento em que o azul se iguala ao vermelho. Se a gente for analisar aqui, isso é importante para a gente, quem é mais vantajoso, quem é menos vantajoso? Veja só. No início, o azul começa mais para cima. A retinha azul está acima da retinha vermelha. Isso quer dizer que o valor cobrado aqui no azul é maior do que o valor cobrado no vermelho. Então, aqui eu estou pagando mais. Se eu estou pagando mais, ele é menos vantajoso. Nesse primeiro momento, é melhor contratar o plano vermelho, porque o plano vermelho tem um valor menor, a gente paga menos no plano vermelho. Se você chegar aqui nesse ponto em que há o cruzamento, em que há a igualdade, é indiferente contratar o azul ou contratar o vermelho, já que ambos, né, produzem o mesmo valor a ser pago. Após esse valor, que a gente não sabe que valor é esse, o vermelho passa a ser mais caro, passa a ser maior o valor a ser pago e o azul passa a ser menor o valor a ser pago. Então, em linhas gerais, o que é que a gente pode concluir? Até esse valor aqui, que eu não sei dizer quem é mais vantajoso contratar o vermelho e após esse valor é mais vantajoso contratar o azul, uma vez que eles são mais baratos nesses períodos. E exatamente aqui é indiferente contratar o vermelho ou o azul, pois produzem o mesmo valor a ser pago. Perfeito? Então, galerinha, o que é que a gente tem que fazer aqui? Se eu quero saber o mais vantajoso, eu preciso pagar menos. E como essas funções aqui me dizem o valor a ser pago, eu quero pagar menos. Então, em que situação eu vou pagar menos? Então, vai lá uma perguntinha. Quando é que é mais vantajoso contratar o plano A? Quando é que é mais vantajoso contratar o plano A? É mais vantajoso contratar o plano A quando eu pagar menos no plano A. Então, o valor pago em A tem que ser menor do que o valor pago em B. É essa comparação entre as funções do primeiro grau que vai gerar uma inequação do primeiro grau. Então, para o Enem, é importante que você saiba que essa comparação é o que interessa. Não adianta aquelas coisas loucas que existem na equação para a gente, não. Essa comparação de custo em funções de primeiro grau é o que importa para a gente no Enem. Então, ó, vamos lá. Qual é o preço que eu vou pagar em A? 0,5 x mais 35. Qual o preço que eu vou pagar em B? 0,8x mais 20. Eu quero que o preço em A seja menor do que o preço em B. Então, está aqui o sinalzinho de menor. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui o 0,8x para lá, certo? 0,5 menos 0,8x dá menos 0,3x. Vou repetir aqui o sinal de igual e vou passar o 35 para lá. 20 menos 35 dá menos 15. Uma coisa importante que a gente tem que saber aqui é que quando a gente multiplica por menos 1, a gente precisa inverter a desigualdade da nossa inequação. Então, multiplicando por menos 1 agora em ambos os membros, menos 0,3x vezes menos 1 dá 0,3x. Vou precisar inverter a desigualdade porque eu multipliquei por menos 1 e menos 15 vezes menos 1 dá 15. Então, 0,3x tem que ser maior do que 15. O 0,3 está multiplicando, eu vou passar agora dividindo. X tem que ser maior do que 15 dividido por 0,3. A gente só pode dividir dois números decimais quando eles possuem a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula. Aqui embaixo eu tenho uma casa após a vírgula, agora aqui em cima eu não tenho, por isso que eu tenho que colocar 15,0 para que eu tenha a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula, para que eu possa desconsiderar essas vírgulas e ficar com 150 sobre 3. Portanto, o x tem que ser maior do que 50. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Esse valorzinho aqui de encontro que a gente havia conversado é exatamente 50. Quando a quantidade de minutos consumidos for maior que 50, quando passar de 50, é mais vantajoso, ou seja, é mais barato
contratar o plano A, que é o azulzinho. Veja que exatamente o azulzinho está mais baixo do que o vermelho. Portanto, pessoal, esse ponto de encontro aqui é exatamente 50 minutos. Se você observar, se você até substituir nessas duas funções, o que acontece com o valor a ser pago em A quando eu consumo 50 minutos? Olha, 0,5 vezes 50 minutos mais 35. 0,5 é metade, metade de 50 dá 25, 25 mais 35 dá exatamente R$60 que eu vou pagar aqui no plano A. Já no plano B, se eu substituir 50 também, o que é que vai acontecer? Eu vou pagar um valor YB, que é 0,8x mais 20, né? Então, no lugar de x, eu vou colocar 50, né? Então, o valor que eu vou pagar em B é 0,8 vezes 50 mais 20. 0,8 vezes 50 dá 40, então 40 mais 20 dá exatamente 60 e veja que quando eu consumir aí 50 minutos eu vou pagar o mesmo valor em ambos os planos. 50 é aquele valor mágico, é o valor de igualdade. A partir de 50 a gente deve contratar o azul, que é mais barato, e antes de 50 a gente deve contratar o vermelho, porque ele é mais barato. Então, é mais vantajoso contratar o vermelho quando consumimos menos que 50 minutos. É mais vantajoso contratar o azul quando consumimos mais de 50 minutos. E é indiferente contratar os dois quando consumimos exatamente 50 minutos. Bom, pessoal, visto esse exemplo aí, você vê como mais ou menos a inequação do primeiro grau tem caído no Enem. Para comparar duas situações. Você tem uma situação em que você tem uma função do primeiro grau, e função do primeiro grau, lembra, tem uma parte fixa, né, e uma parte que é variável, que é a taxa de variação, né? E você tem outra situação também do primeiro grau. Aí você quer saber qual das duas situações é mais vantajosa. É nesse sentido, desse jeito que a questão de inequação tem caído no Enem. Portanto, eu vou trazer aqui mais uma questão para vocês e nessa questão eu vou te mostrar bem direitinho como aplicar essa inequação para você saber realmente como é que isso tem caído no Enem, tá certo? Então vem aqui que eu vou te mostrar mais uma questão. Então vamos lá uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Para pintar a sua casa, Marcos encontra dois pintores, Antônio, que eu vou representar aqui pela letra A, que cobram um valor contratual de R$100 fixo, né? Mais R$10 por metro quadrado de área pintada, e Benedito, que eu vou representar pela letra B, que cobra R$200 fixo no contrato, mais R$6 por metro quadrado de pintura. Acima de quantos metros quadrados de área pintada é mais econômico, ou seja, vou pagar menos ao contratar Benedito. Como a gente conversou, sempre existe uma função de primeiro grau que representa uma situação e uma função de primeiro grau que representa outra situação. Eu vou pegar aqui o preço a ser pago quando eu contrato Antônio. Então, PA é preço a ser pago quando eu contratar Antônio. Antônio cobra R$100 fixos, mais R$10 por metro quadrado. Então, a quantidade de metros quadrados eu vou chamar de X, 100 é o valor fixo e 10 é a taxa de variação. Já o preço que eu vou pagar quando eu contrato o Benedito, que eu vou chamar de PB, vai ser R$200 fixo, mais R$6 por metro quadrado, perfeito? Se eu quero ser mais econômico ao contratar Benedito, então o preço que eu vou pagar a Benedito é menor do que o preço pago a Antônio. Então o preço por Antônio é maior do que o de Benedito. Então o preço pago a Antônio tem que ser maior do que o pago a Benedito, ou seja, o de Benedito tem que ser menor do que o pago a Antônio. Daí, pessoal, ficamos com 100 mais 10x maior do que 200 mais 6x, perfeito? Então, vou mandar agora esse 6x aqui para o primeiro membro, ele está positivo, passa negativo, vou pegar o 100 e vou mandar para o segundo membro, está positivo, passa negativo. E aí a gente vai ficar com 10x menos 6x, fica 4x, maior do que 200 menos 100. 200 menos 100 dá 100, perfeito? Aí esse 4 aqui que está multiplicando, eu vou passar dividindo. E aí, quando eu passar dividindo, o nosso x vai precisar ser maior do que 100 sobre 4. E 100 sobre 4, 100 dividido por 4 dá 25. Portanto, pessoal, acima de 25 minutos é mais econômico, 25 metros quadrados é mais econômico contratar Benedito. Então, acima de 25, a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra E. Acima de 25 minutos, a gente vai ser mais econômico contratar Benedito. Vamos pagar menos com o Benedito. Se você for relacionar
essa situação, né? Com aquele exemplo que a gente havia conversado, se a gente puder aqui traçar um gráfico para representar essas situações, eu vou pegar aqui um verdinho para representar Antônio. Perceba que Antônio, né, a função de Antônio começa com 100, então ela parte do 100 aqui no gráfico, né? Parte do 100 aqui no gráfico, então parte do 100, e ela vai crescer com a inclinação de 10x. Já eu vou pegar aqui uma azulzinha clara para representar Benedito, ela começa no 200, no entanto a inclinação é menor porque a taxa é 6, ó, é menor do que 10, então a inclinação é um pouquinho menor do que a verdinha. Isso faz com que elas consigam se encontrar aí em um valor específico. Esse valor específico que elas se encontram é exatamente 25, perfeito, pessoal? Então, em 25 aqui elas se encontram. E aí o que acontece? Quando você passa de 25, é mais barato contratar o azulzinho, né, que é Benedito, mas antes de 25 é mais barato contratar o verdinho, que é Antônio. E em 25 é indiferente contratar tanto um quanto o outro. Perfeito, pessoal? Então, resposta para a nossa questão aqui, letra E. É mais barato contratar Benedito quando nós pintarmos mais que 25 metros quadrados de área. Perfeito? É exatamente isso que eu quero que você saiba para o Enem. Saiba associar a cada situação que é apresentada a função do primeiro grau e que você saiba comparar essas funções para saber em qual lugar ele é mais vantajoso ou é mais barato ou mais de acordo com a característica que é fornecida para vocês, tá certo? Então, agora que vocês já sabem tudo sobre função do primeiro grau, sabem as características, sabem identificar, sabem encontrar o formato algébrico, sabem resolver uma inequação, eu acho que você está prontinho para resolver as questões do módulo sobre função do primeiro grau. Então mete bronca que agora tem um bocadinho de questões aí para vocês resolverem treinar todas essas técnicas que a gente conversou. Então bota para descer. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí embaixo que a gente vai estar aqui para te ajudar. Lembre-se que também está tudo resolvido em vídeo aí na plataforma para que vocês possam realmente aí ter acesso a todos os conteúdos aí de função do primeiro grau, todas as técnicas de como resolver as questões de função do primeiro grau. Perfeito? Então, até mais, galera. A gente se vê lá em função do segundo grau. Valeu!